Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, uma nova entrevista com pessoas novas, afinal de contas o canal está sempre mudando. Hoje eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa muito bacana, eu acho que vocês vão amar essa entrevista, com certeza vocês vão amar sim. Bom, é o seguinte, hoje eu vou entrevistar a Fernanda, que é minha amiga, muito obrigado pela entrevista. Nada, que isso, a gente ainda tem muita coisa para contar ainda. Certeza. Então, tipo assim, você vai imaginar com o que eu vou falar hoje, qual vai ser o assunto do canal hoje. O assunto do canal é bem interessante, vamos falar de profissão. Vamos falar de uma profissão que às vezes as pessoas não têm aquela noção de como é, ou às vezes a pessoa tem até um certo preconceito com essa profissão. Né, Fernanda? Acho que medo, Thiago. Seria medo, né? Eu acho que medo seria a palavra mais correta para isso, Sim, né? porque é um choque. É um choque quando você fala sobre a profissão. Na verdade, são duas. Né? Eu Sim. mexo com a alegria e com a tristeza dos outros. Então, mexi principalmente com a parte da funerária. Então sua profissão é bem interessante, né? Bem interessante, né, pessoal? Para algumas pessoas, né, quando fala de morte, o pessoal já fica morrendo de medo, né, Fernanda? Com certeza. Nossa, é um espanto que, quando eu falo que eu trabalho com a funerária e com a floricultura, na floricultura não é tanto, né? Mas assim, quando eu falo a funerária, as pessoas se espantam. Porque, nossa, você mexe com mortos o tempo todo. Eu falo, gente, não é bem assim. Tem todo um processo, é tudo dividido de acordo. Então, mas mesmo assim rola aquele medo, aquele espanto. É o medo, e assim, eu não diria preconceito, mas eu acho que é medo, né? Medo. Todo mundo tem medo. Tipo, você fala assim, eu dormi, caixão, essas coisas. Na verdade, eu nasci e cresci, tanto eu quanto meus irmãos, nós nascemos e crescemos dentro de uma funerária, porque era do meu avô, passou pro meu pai e agora, sem querer, caiu em cima de mim. E aí, como que foi assim a sua vida, por exemplo, como foi sua vida, quando mais nova, com a funerária, como é que era isso? Quando eu era pequena, eu não ligava pra nada. Assim, acho que uma fase mais conturbada foi na adolescência, eu acho. Que as minhas amigas tinham medo de ir, algumas tinham medo de ir na minha casa, porque tinha que passar dentro de uma funerária. E não é comum. É uma coisa que não é muito comum, uma profissão que as pessoas às vezes ficam com um pouco de medo, né, gente? Eu não tenho medo não, tá? Mas algumas pessoas têm sim. E aí, tipo assim, na sua fase de adolescência, como é que era, tipo, com as amigas, por exemplo? Olha, na escola ou fora de casa, era excelente. Mas quando elas lembravam que meu pai tinha uma funerária, era espantoso, né? Não vou, eu tenho medo. Algumas entravam, assim, acostumavam, mas depois foi normal. Sim. É com o tempo, isso vai passando até... Sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Porque a impressão que dá é que, tipo assim, quando você fala funerária, a pessoa parece que assim, deve achar que você é meio vampira, né? Com morre certeza, dentro do caixão. Que a vida toda é em função do caixão. Mas não, eu tenho uma vida normal como qualquer um. Bom, Fernanda, agora uma pergunta muito interessante. O programa é de maquiagem, a Fernanda tá contando, né, uma coisa meio pé na cova, né, mas não é não, tá? A Fernanda é muito profissional, muito séria. Existe maquiagem pra quem já morreu? Sim. Como assim? Tudo que você pensar. Lápis, batom, blush, pó, compacto, base, tudo. Já tem assim, tem maquiadores que trabalham com isso? Tem maquiadores profissionais que fazem perfeito como se a pessoa tivesse dormindo, por exemplo. E assim, aqui no interior não tem esse costume, né? Não, aqui é raro. Vemos pra fora, Rio, São Paulo, cidade grande. E quando, tipo assim, o cliente pede, você faz esse serviço, por exemplo? Sim, mas é raro pedir, mas a gente procura fazer. Engraçado, né? Por aqui a pessoa não tem esse costume, né? De deixar a pessoa mais bonitinha, né? Quando vai morrer, né? E tipo assim, varia muito o preço, você sabe a ideia? Você tem uma ideia mais ou menos? Olha, varia sim. Tem maquiadores que cobram aí praticamente uns 300, 600 reais. Só pra fazer aquela maquiagem? Ou até mais, depende da localidade. Nossa, é porque o material é diferente também, né? O material é diferente, específico. Porque, por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente, tem uma coisa que vai amenizar o rosto, uma coisa do tipo? Tem até, se eu não enxergar nada, eles têm até curso para maquiadores. Por exemplo, para reconstrução da pele, se por acaso a pessoa passou por um acidente, vamos supor, o nariz ficou torto, machucou o rosto e tal, para ficar perfeito. Nossa, não sabia disso. É um mercado grande, é um mercado que agora está crescendo, até então era bem recluso, as pessoas têm um certo preconceito, um né? receio.
Mas agora tá crescendo bastante, tá evoluindo cada vez mais. Nossa, isso é muito bacana. Eu não sabia, gente. Vou fazer o curso. Ai. Outra pergunta que eu quero fazer pra você. Sim. Por exemplo, o corpo chegou lá, né? A pessoa faleceu. Quanto tempo demora mais ou menos pra ir pro caixão, levar pra lá? Como é que é? Tá, leva uma preparação, leva pelo menos umas 2 horas, até 2 horas e meia. Mas com tudo, colocar roupa, preparar o corpo, fazer temperamento, fazer tudo direitinho. O que significa isso? Tem um tom? Temperamento. É uma técnica que eles usam, que hoje em dia geralmente se usa muito formal, essas coisas. Então hoje tem produtos específicos para você fazer o temperamento do corpo. E cada vez mais vai evoluindo. Mas são maneiras de preparar o corpo para que ele dure mais. Às vezes que ele possa até viajar para fora ou para cidades mais longas, mais distantes, de outros estados, alguma coisa assim. Mas não usa formal, usa? Olha, são produtos que têm uma base assim, de formal, mas tudo na medida certa. Fernanda, agora uma pergunta que não quer calar. Qual foi o momento da sua vida que você, tipo assim, na sua profissão, foi mais difícil pra você? Eu acho que foi a morte da minha mãe, uns 10 meses, mais ou menos, mais um ano agora, que vai falecer. Porque a gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente vê os outros, né, sofrerem, mas a gente não espera isso, então aquilo pra mim foi um choque. E tipo assim, você preparou tua mãe tudo, foi todo ela faleceu e você trocou a roupa? Sim, eu e minha irmã. Mas a gente, até hoje a gente não acredita, então aquilo pra mim foi um choque, eu ver ela ali. Eu não esperava. Então, da sua vida, a passagem mais marcante e os primeiros, vão ser os primeiros trabalhos que você teve que assumir. Também não te assustaram, não? Não. Porque desde pequenininha meus pais me levavam. Quando eles iam, eles sempre me levavam, porque eu não podia ficar em casa, porque meus irmãos eram terríveis. Era uma bagunça só. Mas aí a minha mãe optava por me levar. Aí eu lembro até que tinha um senhorzinho que perguntou se você não tem medo. Eu falei, não tenho medo, eu achava normal. É uma coisa que conforme que a gente vai vivendo, né? Vai se sentindo bem mais tranquilo, né, gente? Agora, quando você fala realmente com a pessoa, eu trabalho com isso, a pessoa fica pensando assim. Se assusta bastante, nossa, e como? Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, ensaiando ela, as pessoas não têm noção. Fala o preço de um caixão mais barato e um caixão mais caro. Presta atenção, gente. Olha, varia bastante. Você pode achar urnas aí. Na verdade, a gente nem usa mais a forma de caixões, a gente usa mais urnas, tá? Urnas portuárias. Então você pode achar uma urna aí de um valor de uns R$400. R$400, gente, pra morrer. Até mais ou menos uns R$15 mil pra cima. Nossa, tem ar-condicionado? Não. O que é a maquiagem pra você? É um momento de transformação. Acho que a mulher se sente mais bela. Você se sente uma rainha, eu acho que é tudo. É o sonho de todo mundo ficar sempre diva divina, vamos dizer assim. Adoro essa parte do diva divina. Vamos divar então? Vamos! Vamos lá. 1, 2, 3 graus. Vou chamar o sapato. Isso pode fazer, não tem problema não, depois eu gravo. Tá boa minha posição? Tô parecendo dobrinha da barriga, não sou crítico. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, pergunta que não quer calar. Que eu acabei de esquecer agora. A Fernanda tem uma profissão muito diferente. Entendeu? Dá pausa de novo. Faz apartamento. Exatamente. Para de mim.